Queridos irmãos e irmãs, graça e paz do Senhor Jesus para o seu coração, para a sua vida. Hoje, dia 11 de fevereiro, sexto domingo do tempo comum. O Evangelho vem nos falar sobre humildade, fé e testemunho. Que a palavra do Senhor possa abençoar a nossa vida, possa enriquecê-la e possa nos conduzir à plena vontade de Deus. Eu gostaria no início de pedir a você que curta esse vídeo, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal. Vamos juntos anunciar a boa nova que salva. E vamos pedir a assistência do Espírito Santo para que ele venha fecundar o nosso coração e nos preparar para escutar esta palavra que perdoa os nossos pecados e nos conduz a uma vida de acordo com a vontade do Senhor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que iluminai os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia e abrir no Evangelho narrado por São Marcos, capítulo 1, versículos do 40 ao 45. E diz assim a palavra do Senhor. Um leproso aproximou-se de Jesus e de repente de joelhos suplicava-lhe: Se queres, tens o poder de purificar-me. Jesus encheu-se de compaixão e, estendendo a mão sobre ele, o tocou, dizendo: Eu quero, fica purificado. Imediatamente a lepra desapareceu e ele ficou purificado. Jesus, com severidade, despediu e recomendou-lhe: Não contes nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta por tua purificação a oferenda prescrita por Moisés. E isso lhe servirá de testemunho. Ele, porém, assim que partiu, começou a proclamar e a divulgar muito este acontecimento, de modo que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade. Ele ficava fora, em lugares desertos, mas de toda parte vinham a ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos e amados, dizia o leproso: Se queres, podes curar-me. A lepra, esta doença terrível, na época de Jesus, ela era mais terrível ainda. Uma doença sem cura e uma doença que jogava o enfermo na marginalidade. Ele era considerado impuro. Pela lei de Moisés, ele deveria ser apartado da multidão, e era costume na época de que quando ele passasse, ele tocasse um sino e gritasse: leproso, leproso. Era alguém que vivia afastado, humilhado e olhado também por muitos como uma pessoa impura, não apenas no seu físico, mas impura também na sua alma, visto como alguém não amado e não querido por Deus. O Evangelho de hoje narra que este homem se aproxima de Cristo e clama ao Senhor, dizendo: Senhor, se queres, tu podes me curar. Muito provavelmente este homem trazia no coração profunda ansiedade, talvez medo
porque para ele não era permitido esta aproximação. Mas ele se aproxima. Ele vem ao encontro de Jesus, reconhecendo em Cristo aquele que poderia curá-lo. E com toda a humildade, reconhecendo a sua completa miséria, reconhecendo a sua total necessidade, reconhecendo a sua impotência diante daquele mal que o afligia, ele se aproxima daquele que pode curá-lo. Aprendemos com este leproso esse primeiro ensinamento, o ensinamento da humildade, o ensinamento de se inclinar, o ensinamento de reconhecer-se fraco, reconhecer-se pecador, reconhecer-se necessitado e se aproximar daquele que verdadeiramente pode nos tocar e nos curar. Talvez temendo até mesmo a reação de Jesus, este leproso rompe com todos os seus medos e com toda a humildade se aproxima. E ao dizer a Jesus, Senhor, se tu queres, tu pode me curar, o Evangelho nos diz que Jesus se move em compaixão. Assim é o nosso Deus. Um Deus compassivo. E veja, compaixão não é pena. Pena nos coloca naquela situação, muitas vezes, de imobilidade. Nós temos uma emoção interior, mas não fazemos nada. Jesus Cristo teve compaixão. E a palavra compaixão significa sofrer com, e tem tudo a ver com aquilo que fez o Filho de Deus. Ele se encarnou, se fez homem, montou o seu tabernáculo no meio de nós, para ser um de nós, semelhante a nós em tudo, e passar por todas as adversidades pelas quais nós passamos. Ele foi igual a nós em todas as coisas, com exceção do pecado. Ele veio sofrer conosco, ele veio passar pelas nossas dores. E foi isso o que aconteceu nessa narrativa do Evangelho de hoje. Jesus tem compaixão, ele sofre com, e ele olha para o leproso e diz: eu quero ser curado, ser purificado. E a cura acontece na vida daquele homem. Muitas vezes nós temos também, como aquele homem, esta lepra dentro de nós. Uma lepra que não é física, mas uma lepra que é espiritual. O pecado causa em nós esta lepra. Uma lepra que conduz à morte. Porque, como diz o apóstolo São Paulo, o salário do pecado é a morte. Pelo pecado original entra no mundo a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Esta lepra, esta chaga que nos arrasta para a morte, Jesus Cristo vem e nos cura desta lepra. O Evangelho de hoje é profundamente redentor. Ele anuncia não apenas uma cura milagrosa acontecida ali naquele momento, mas ele já anuncia a cura que Jesus Cristo vai realizar na cruz do Calvário, redimindo toda a humanidade, como diz o apóstolo São Paulo, cancelando o documento escrito contra nós e que nos condenava. Ele crava este documento, ele crava os nossos pecados, ele crava a nossa lepra na cruz do Calvário e promove para toda a humanidade a redenção, a salvação. É curioso o que diz Jesus para o leproso: vai e te apresenta ao sacerdote. Sim, é verdade, essa era a prescrição contida no livro de Levítico. O leproso, ao ser curado, ele deveria apresentar-se ao sacerdote Arão e fazer uma oferenda, ser declarado limpo, purificado e ser readmitido na comunidade. Jesus Cristo, como um bom judeu, está seguindo a lei de Moisés. Mas nosso Senhor, com este gesto, ele também aponta para uma graça
que ele iria deixar para toda a humanidade. Por meio da igreja, o Senhor nos oferece o sacramento da confissão, que nos cura e nos liberta da lepra espiritual que conduz à morte. Com este evangelho, nós aprendemos esse grande presente, esta grande graça que o Senhor concede a todos nós. Nos aproximemos de Cristo, nos aproximemos do Senhor, nos aproximemos do sacerdote, nos aproximemos do sacramento da confissão, para obter do Senhor a graça da cura da lepra espiritual, a graça da vida em plenitude no Espírito. E Jesus Cristo, mais uma vez, diz para um curado não dizer nada sobre o ocorrido. O leproso, ele não obedece a esse pedido, a essa ordenança do Senhor, pois logo que sai, conta e espalha para todos os ocorridos. Como já partilhamos antes, é inevitável um encontro com Cristo, a graça do perdão, a graça da cura, a graça da salvação, a graça do próprio encontro pessoal com Jesus, nos coloca em marcha, nos coloca em missão. Logo somos impelidos pelo Espírito Santo a anunciar: Jesus Cristo é o Salvador, Jesus Cristo é o Redentor. Ele é aquele que cura, liberta e salva. Que aprendamos com esse leproso e que experimentemos a graça da libertação da nossa lepra espiritual. E juntos com Santo Anselmo, possamos refletir ainda mais sobre a profundidade do Evangelho de hoje. E diz assim para nós este grande santo da Igreja: a alma deve se esquecer dela mesma e permanecer totalmente em Jesus Cristo. Ele, que foi morto para fazer-nos morrer ao pecado. Ele, que tem ressuscitado para nos fazer ressuscitar para as obras de justiça. Jesus quer que percorramos o caminho com Ele, quer curar-nos. Como respondemos? Temos que ir ao seu encontro com a humildade do leproso e deixar que Ele ajude-nos a rejeitar o pecado para viver na sua justiça. Meu querido irmão e minha querida irmã, que a graça do Senhor esteja contigo e que essa palavra abençoe a sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.